Dois, três. Yes. Okay, good morning, students. Today is June 12, 2020. Okay, hope you're doing well. Bom dia, estudantes. Hoje é junho, dia 12 de 2020. Espero que vocês estejam bem. So, today we are going to learn about places. Okay? So, I'm gonna use translation very little, porque já tem aqui, tá bem? Vou usar a tradução bem pouca, porque nessas páginas, olha, vocês podem ver que já tem a tradução aqui embaixo. E a Forte também já diz tudo, né? E também, olha aqui, gente, nota que aqui embaixo tem como que fala, mas nunca escreve dessa forma aqui, tá? De azul aqui, tá? Isso é só para ajudar vocês como pronunciar. É até um livro de criança, mas livros de criança é muito bom para aprender inglês, tá bem? So, it's kids book, like I said, and kids books is very good to learn English. So don't write on the blue, like the blue. This is wrong. It's just a way you can say the word, okay? So let's start about some. There's kind of little profession here and the places. We are going to study places because then we are going back to professions. Vamos estudar lugares porque depois vamos estudar profissão, tá? Okay, so the first one is hairdresser. The second one is theater, tá? Aqui eles falam theater. Da maneira que escrever aqui is not so good, but it's theater. So, por favor, repete comigo, tá? Repeat with me, please. Swimming pool. Hotel, cinema, movie theater, so two names for cinema, park or playground, airport, bank, supermarket, bakery, school, farm, pet shop. Bus stop, train station, railway station, church, fire station. Also, we can say fire department, ok? Que é departamento, que é o bombeiros, né? Posto de bombeiro. Fire department or fire station. Beach, book shop, book store. It's the same. Factory, post office. Then you have a gas station or petrol station. Then you have a zoo, flower shop, car park, or parking lot. We use more this word parking lot, ok? A palavra mais usada para estacionamento é o parking lot, but we have a car park, right? But this is the most common one. Parking lot é a mais comum. Then you have amusement park, city hall or town hall, hospital, drugstore, dentist, dental clinic,
museum, ice cream shop, pizzeria, restaurant, library, market, house, café or coffee shop, coffee bar, mall, shopping center. Okay? So now we have here we have kind of a little bit repeating. Just a moment, let's see this. Kinds of a place. Again, we have the beach, mountains, historic place, church, zoo, museum, park, circus, restaurant, bar, the mall, club, theater, movies, sport arena, aquarium, farm. Okay, so let's go back here. So there are a few questions here. When you travel, what kind of places do you like to visit? So quando você viaja, quais o tipo de lugares que você gosta de visitar? You can say, I like to visit the museum, I like to visit the aquarium, okay? I like to go to the movies, and I like to go to the theater. So, how often do you go to the movies? The movies. I go, com que frequência? How often? Você vai no cinema? I go like once a month, uma vez por mês, or every 2 months, like cada 2 meses. You can say once a while, uma vez cada tanto, once a while. What kind of places don't you like? I don't know. Que lugares que você não gosta? Well, I don't like cemetery. Isso. Or what else I don't like? I don't know. I pretty much like everything. So, que tipos de lugares que você não gosta, tá? Why don't you like them? E then you give a reason why you don't like them. Por que você não gosta disso? You can say because it's sad place, porque é um lugar triste, or because it's too far, porque é muito longe, o que seja, tá? Mas aqui é só why don't you like them? Por que você não gosta deles? Why é por quê? E aí quando vai dar resposta é because, tá? Because é por quê para a resposta. Okay, so let's go back to professions now. I know I gave already some of the professions for you with some students. Eu sei que já vimos essa profissão com alguns estudantes quando estávamos aprendendo o verbo to be. But we are going back again because we are going to do some other work. Tá? Nós vamos de volta para vocês terem as gravuras, as páginas, e vamos fazer outro trabalho, ok? Alright, so the first occupation, that's the word. Repeat this. So first we have actor for the guys and actress for the girl. Then we have a singer. Singer is for man or woman.
Then we have a housekeeper, que é a empregada da casa doméstica. Cantor aqui, e aqui ator e atriz. Then we have the gardener. The gardener, jardineiro. And we have a firefighter, que são os bombeiros. Then we have the police officer, tá? Que é a polícia. Then we have a salesperson, pessoa que vende, vendedor. Waiter, for the guy, tá? And waitress is for the girls, the ladies. Que é garçom, waiter, waitress, garçonete. Then we have a dentist, dentista. Okay, so supposedly in this page here, we have the questions. What is your mother's, or your neighbors, or your friends, sister occupation? Ok, que é qual é a ocupação da sua mãe, ou do seu vizinho, ou do seu amigo? And so you can say, my friend is a waiter, tá? And where does he or she work? Where does he work? So he works in Alberto's restaurant. Okay? That's the way you answer. Ele trabalha. He works. Okay, then let me put something in between here. We go back up here then. Okay? So where? Does he or she work? Que é onde ele ou ela trabalha, tá? Aí a resposta vai ser she or he. Let's do the he. We're doing the waiter. He works in Albert apostrophe S restaurant. Okay, so he's a waiter, and then what does he do there? Okay, he serves food. Okay, so we are talking about this guy here, okay, the waiter. So where does he work? Onde que ele trabalha? He works in Albert's restaurant. Ele trabalha no restaurante de Alberto. And what does he or she do? What does he do? O que ele faz lá? What does he do there? He serves food. Ele serve comida. Okay? So, let me give another example. Let's see about this girl here. She's a singer, no? So, what's your neighbor? Let's see that she's a neighbor. Neighbor é vizinha. What is your neighbor occupation? Porque say, she is a singer. She's a singer. Ó, o verbo to be aí, tá, gente? Ela é cantora. Where does she work? She works in, let's see, Rye Night Club. Okay, but let's put a capital letter porque that's the name of the place, okay? Nightclub. Ok, Rye é simplesmente um nome, tá, gente? She works in Rye Nightclub. Que ela trabalha no clube em Rye. E que mais? What does she do? She sings. She sings over there. You can say over there. Ok? Que ela canta lá.
Então, gente, nota que a gente usou he works e she works, tá? Por quê? Na forma afirmativa, como eu já ensinei a alguns alunos, o verbo na forma afirmativa leva um S aqui, tá? He works. Estou afirmando, he works. Ele trabalha. Aqui também, she works. Estou afirmando, ela trabalha. Ok? Leva um S aqui. Mas não é plural, tá? Ok, so let's give another example, tá? Okay, so let's do this girl, this lady here. She's a dentist. I can say, who is she? Who is she? Né? Quem é ela? Oh, she is Mrs. Doe. Doe é simplesmente qualquer nome, tá? Ela é Mrs. Doe. What does she do? What does she do? Oh, what does she do? What does she do? O que ela faz? I can say she is a dentist. She's a dentist. And she has her, ou her de ontem, que aprendemos ontem, her own office. Or own clinic. Qualquer coisa, tá? Pode ser office or clinic. Let's put a clinic. That's her own clinic. Okay? So we talk about this lady here. So let me give another space here. Estamos falando dessa mulher, dessa senhora aqui, tá? Dentista. So who is she? Quem é ela? She is Mrs. Doe. Ela é a Mrs. Doe, a senhora Doe. What does she do? Olha, gente, que quando vai perguntar, a gente usa o does. E aqui o do, que quer dizer o que ela faz. O que ela faz. Que a gente usa o does para pergunta, ou do para pergunta, lembram? Oh, she is a dentist. Ela é uma dentista. And then we can complement the sentence. She has her own clinic. Que ela tem a própria clínica dela. Ou dela aqui, her, tá? Alright, so let's move on a little bit and see another professions, okay? Now we have here a receptionist. Da recepção. Receptionist. Then you have a nurse. Enfermeira. And you have an engineer. Engenheiro. And we have a mailman. Que é o carteiro. And we have here a doctor. And doutora, we have a flight attendant, aeromoça. Then we have a secretary, secretária. We have a mechanical. And we have a painter, pintor. And we have a janitor. São as pessoas que trabalham na limpeza de escola, tá? Then we have a cashier, que é o caixa, trabalha no caixa. Then we have a shop assistant, um assistente de shopping. Okay, now we're gonna ask, let's go back up there. Okay, we have, what is your father's or uncle, cousin, brother's occupation? So my father is, you can say my father is a doctor, my father is an engineer, my father is a painter, tá? Meu pai é. Lembra que a gente falou muito do verbo to be porque usa muito, né? Ok? So my father and my mother are janitor.
Eles trabalham na escola. Ok? Or suppose my sister is a cashier. Minha irmã trabalha de caixa. Ok? Or I am, que say I am supposedly a shop assistant. Eu sou uma assistente no shopping. Ok? Or I am a secretary. Eu sou uma secretária. So I have some questions here beside that. And what do you do for living? Essa pergunta é mais comum do que vocês escutar essa de baixo, tá bom? Especialmente nos Estados Unidos. Eles perguntam muito. O que você faz para viver? What do you do for living? Then you can say, I am a receptionist. Tá? Or they refer to occupation when they do this question. Quando eles perguntam essa pergunta, eles estão referindo à ocupação ou do que você trabalha, o que você faz da vida, tá? So, what do you do for living? O que você faz para viver? So, é de acordo com o trabalho. So, what is your occupation? Then the answer is, okay, you can say, let's do this. You can say, I am a secretary, okay? I am a secretary, or I am an engineer, qualquer coisa assim, tá, gente? I am a janitor, I am a painter, you can say painter, or I am a mechanic. So that's the way you answer. What do you do for living? Você responde com o verbo to be. I am, and your profession, tá? So in this case, I am a student. Se você não trabalha, não, I am a student. Tá? Eu sou estudante. I could use this here. I am mechanic. Tá? And then, what is your occupation? A resposta vai ser essa também, ok? Vai ser a mesma coisa. So, you can say, I fixed the car, né? So, then where do you work? Aí é o lugar de trabalho, que se refere ao lugar de trabalho, onde você trabalha, tá? Supposedly, if I am a secretary, I work at deixa eu ver, ABC Office, ABC Construction Office, qualquer coisa, Construction Office, tá? Por exemplo, eu trabalho na ABC Construção, no escritório de construção. I'm a secretary, okay? Then, or you can say, esse pintor aqui, pode fazer, where do you work? I work for, pode ser algum lugar, tá? Qualquer lugar. Ou então, I work as a self-employed, self-employed, que é eu trabalho por conta própria, tá? Self-employed. I am a painter and I work for self-employed. Eu sou pintor e trabalho por conta própria, tá? Ou então, I work for whatever company, tá? For LTD company, suppose.
Okay, so those are the questions. So what does the question vai para outras pessoas? Vamos praticar um pouquinho. What does your father do? What does your father do? O que faz seu pai? So he is a police officer. He's a police officer. Okay. Where does he work? He works for... Vamos inventar qualquer nome. He works for... Harrison Department. Harrison Police Department. Pronto, tá bom? So, let me give one space here, separate this a little better. Suppose we ask, what is your father's occupation? So, he is, oops, here. Or what does your father do? Qualquer dessas perguntas, tá? He is a police officer, ele é policial, né? Na polícia. E he works, where does he work? So he works for Harrison Police Department, tá? So what é qual ou que, where é onde, tá? What does he do there? No, he works for security or something, tá? O que ele faz lá? O que a polícia faz? Works for security, né? Okay, now, so let's move on. Then we have let's see what else we can do here. Hold on. So this is the mailman, okay? I can say, who is that guy? Who is that guy? Quem que é aquele rapaz? Estão perguntando desse rapaz aqui, ó. Who is that guy? Oh, he's Andrew. Ele é o Andrew. É de conta que eu conheço, tá? Ele é Andrew. He's Andrew. What does he do? Okay, so what does he do? Porque assim, what does he do for a living? O que ele faz para viver, né? Eu estou referindo ao trabalho dele, ok? Ok, so he is a mailman. He's a mailman. Ele é um carteiro. Then you can say he works for, let's see, vamos dar um nome de cidade aí, let me see, any city. He works for no Rochelle Post Office. Ok? Então, who is this guy? Who is that guy? He's Andrew. Ele é um Android. What does he do for a living? O que ele faz para viver? He's a mailman. Ele é um carteiro. And he works for New Rochelle Post Office. Ele trabalha para como chama? O correio de New Rochelle. Pronto. Uma simples conversação sobre alguém. A simple conversation about someone. Alright? Now, so let's move on. Then we have okay, we have this guy here. He is a web designer, tá? Que desenha websites. Web designer.
Then we have this guy here. He is a lawyer. Lawyer é advogado. And we have a plumber. Plumber é encanador, tá? E depois we have a pharmacist. This girl here, que trabalha na farmácia, pharmacist. And we have a pilot, piloto, tá? Then we have a journalist, jornalista. Then we have a vet. Vet is a short abbreviation for veterinarian. Veterinarian, tá? Yeah, vet. Then we have a babysitter. Gente, toma muito cuidado com essa palavra, babysitter, porque eu já ouvi muitas pessoas falar baby sister. Sister é irmã, então não, né? Não é baby sister, é babysitter, que é babá, tá bem? Then we have that's a babysitter. Then we have here the bus driver, que dirige o ônibus, tá? So, then we have some questions here. What's your mother or sister occupation? Let's use it. What is your mother's occupation? A mesma pergunta de outra forma diferente de perguntar. What? Eu que sei também. Does your... Just a moment. Does your mother work? Outra forma de perguntar, tá? Ok, what is your mother occupation? Qual é a ocupação da sua mãe? Ou, sua mãe trabalha? Does your mother work? Ok, you can say yes, she does. Yes, she does. She is, let's say, a pharmacist. You can say a pharmacist. She is a pharmacist. Pharmacist, ok? Que ela é farmacista, and she works at NB, whatever, não dá qualquer nome, tá? She works at NB drugstores. Drugstore é mesmo que farmácia, or NB pharmacy. Então, tanto faz, drugstore or pharmacy, tá? Depende. Tem lugar que eles chamam de drugstores e tem lugar que eles chamam de pharmacy, tá? And, que mais? I guess just that. What does she do? O que ela faz? What does she do? What does she do? She sells medicine. Medicine, né? Vende remédios. Pronto. O que ela faz? Ela vende remédios, né? Or she fills in prescription too. Tem outra palavra também. Ok. Então essa é uma conversinha sobre a mamãe, né? Sobre a mãe. What does your mother work? Yes, she does. She's a pharmacist. She works in NB store, drugstore, pharmacy. And what does she do? She sells medicine. Tá? Então, isso são simples conversação, simples conversation about someone. What do they do for a living? O que eles fazem para viver?
Ou what do you do for living, tá? O que você faz para viver? What is your occupation? Qual que é a sua ocupação? What is his occupation? Or what's her occupation? Tá? Que ontem aprendemos his or her, tá? Dele ou dela. Okay? Now, let's see. Okay, now let's go back here. So, I think we did it pretty much about occupation, tá, gente? Lembra que quando fala de occupation, vocês estão usando os verbos to be, tá? Que vocês já aprenderam, que é o I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are, ok? Aqui acho que fizemos exercício. We did some exercise about these professions with the verb to be. So now we just put a little bit more like questions. What common question people do? Questões comuns que as pessoas fazem, ok? Like supposedly we're gonna talk about this girl. We're gonna say what? Who is that girl? Então lembra que tem a palavra who, né? Who is, let's put a lady, né? Who is that lady? Okay, let's talk about this lady here, tá? Who is the lady? She's Marcia. What does she do? What does she do? You can say what does she do or what does she do for living? What does she do for living? O que ela faz para viver? Que seria qual? What is her occupation? Same thing, same questions like this. What is her occupation? Qual que é a ocupação dela? Like, she works. Okay, before we say she is a journalist. Journalist. She is a journalist. Where does she work? Where does she work? Where does she work? She works for NBC, whatever, NBC News. Tá? Okay, so we talk about this lady here. Who is that lady? Quem que é aquela senhora, né? She is Marcia. Ela é Marcia. What does she do for living? O que ela faz para viver? Ou what is her occupation? Qual é a ocupação dela? She is a journalist. Ela é jornalista. Where does she work? Onde que ela trabalha? And she works for NBC News. Ela trabalha para NBC News, que é notícias, tá? Então, very simple conversation, tá, gente? Que eu acho que já dá para começar a conversar, não? Então, agora vamos só, já que a gente tem alguns minutos left, nós vamos praticar um pouquinho de uns verbos que a gente já começou a ver, tá bem? Um momentinho só. Ok. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, por favor, me manda, tá? Se tiver alguma dúvida, tá? Ok, vamos trabalhar um pouquinho com os verbos aqui, só para praticar no passado, tá bem? E assim terminamos a aula em pouquinhos minutos, tá bom? Fill in the blank, changing the verbs in the parentheses to the simple past tense. Preencher o branco, mudando os verbos dos parênteses para o passado simples, tá bom? Então, esse primeiro aí,
number 1. Yeah? Nós vamos usar o verbo to say e o verbo to live, tá? Porque nós vamos usar no passado. Então vai ser she. Não vou precisar escrever tudo. She said. Passado de say, said. Let me get a little bigger here. She said goodbye. Que ela disse tchau and left. Leave, left. Passar de leave, left. E saiu, foi embora, tá? So she said goodbye and left. Ela disse tchau e foi. Number 2. See, o passar de see é saw, tá? We saw the new movie last Sunday. Que nós assistimos, ouvimos o filme novo, new movie, o último sábado. Number 3. Send é sent. Passado send, sent. So he sent a letter to his mother. Que ele mandou uma carta para a mãe dele. Number 4. Okay, the dinner serve, o passado serve é served. So the dinner was served very late last night. O passado do verbo to be aqui, ó. So it is, o passado é it was. O it seria dinner, né? So the dinner was served very late last night. Que o jantar foi servido muito tarde à noite passada. Number 5. The alarm clock was set. O set é set mesmo, tá, gente? Esse tanto no presente passado é set, tá? Como que era a tradução de set? Deixa eu ver. O alarm clock was set for 5 a.m. Que o alarme do relógio foi posto, set, né? Posto para 5 da manhã, tá bom? Number 6. Show é showed. Showed. Number 6. She showed me how to plant the flowers. Que ela me mostrou como, how, plantar, to plant the flowers. Como plantar flores. Ok? Then we have to sit. O passado de sit é sat. Jeff was sat next to his brother at the football game. So, o Jeff estava, ó, passado de verbo to be, estava, was, sat, sentado, next, próximo, his brother, o irmão dele, at the football game, no jogo de futebol. Now, number 8. Speak, spoke. So, I spoke with Mary about her house project. Tá? Que eu falei com Maria sobre o projeto da casa dela. Speak, spoke. Then we have spent, spent. Spent. Que é gastar, tá?
Esse spent tanto é gastar dinheiro ou gastar tempo. Spent. So, Nancy spent her vacation in South Florida. Que a Nancy gastou, né, passou as suas férias, vacation, no sul, South Florida, no sul de Flórida, ok? Number 10. We have two verbs here. We have to begin and start. It began. Began é começou. Começou. It started. Then we have the verb start, started. Is started. Tá? Aliás, eu vou pôr esse aqui embaixo, aqui, que é melhor. So, it began to rain when the game started. Começou chover, rain, when o jogo, the game, started. Start também é começou, tá bom, gente? Então, nós temos dois verbos que é praticamente a mesma coisa, né? Então, mas só que quando eu falasse it began to rain, eu quero dizer it began to rain, começou a chover. Quando o game started, quando o jogo começou. Porque quando é relacionado a um jogo, a uma maratona, alguma coisa, a gente usa o verbo start, tá? Que start é sempre da partida alguma coisa. Igual no carro, né? Start the car. Ok? Então, gente, agora como vocês vê, tem os verbos aqui que são irregulares, que mudam, tá? Que mudam no passado. Que, por exemplo, esse say, said, live, left. O say é disse, no passado é disse, que é o verbo dizer aqui, tá? O verbo dizer. Muda no passado. O said e o sair, deixar, left. Muda. O verbo to see também é irregular, que é o verbo ver. Então, no passado é presente see, passado é só. Viu? O verbo send também é irregular, que send no presente, que é enviar, mandar, e sent no passado, que enviou ou mandou. Then we have serve, não, esse é regular, tá? Que só põe um ed no final do verbo, para ficar no passado. Served, que é servir, serviu. O set é set mesmo, tá? Then we have showed, o verbo show, que é mostrar, tá? No passado é showed, esse é regular verbs, tá? E depois we have o verbo to sit, é irregular, que no passado é sat, tá? Que é sentar, sentou, sat. Then we have spoke, speak, que é falar. E no passado spoke, é irregular também, tá? Then we have spend, é irregular. No passado é spent, tá? Que é gastar, né? Then we have, agora so we have begin, também é irregular. E no passado é began. E we have start é regular. And then we have started. So, irregular verbs
change in the past tense, tá? Que o verbo regular e irregular ele muda no passado, tá? E regular verbs and with ed. Ok, então os verbos regulares que terminam com o ed, tá? Como esse aqui, showed, served, tá? E os outros todos que mudam, change é mudar, tá? Eles mudam no passado, tá bom? Ok, so we had a little review here. Keep focused, alright? Tivemos uma revisão. Mantenham focados, alright? Praticam. Tentam pensar em inglês. Com uma simples conversação igual fizemos sobre profissão. Ok? By now you have a lot of vocabulary. Né? Eu acho que vocês já têm bastante vocabulário, tem bastante verbos. Tá bom, gente? E the class ended for today. A classe terminou por hoje. And I see you next week. Vejo vocês semana que vem. E I hope you have a great weekend. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. See you. Bye. Okay.